Olá, ouvinte caçador de mim, tudo bem com você? Oi, Lu? Olá! É isso aí. Ô, Lu, estamos no episódio 40 da quarta temporada, significa o quê? Nossa, aqui estamos inspiradíssimos e esperamos estar inspirando muitos ouvintes por aí também. Então é dia de comemoração, gente. Quando fecha um ciclo assim, é comemoração na certa, hein? Olha. Então bora lá comemorar, Lu, final da quarta temporada do Caçador de Mim, esse podcast que tá crescendo cada vez mais e que a gente tá cada vez mais feliz de trazer histórias incríveis, como por exemplo nesse episódio 40, o César Lattes, considerado um dos maiores gênios do Brasil. Eu não sei, Lúcio, você já fez esse tipo de autoquestionamento, digamos assim? Algum aluno teu já parou para pensar, ou tipo, levantou o dedo e perguntou assim, professora, entre os maiores gênios que o Brasil já teve, me cita um, né? Olha, gente, não, ninguém nunca me perguntou isso. E, gente, sério, olha que vergonha, não, vergonhei agora. Não sabia quem era César Lattes, não conhecia, né? Lógico que minha área não é física, né? Mas sou simpatizante da área. Gosto de assistir programas sobre física, mas eu não sabia. E não sabia nem a origem do nome do... O que a Lu tá tentando dizer, viu, ouvinte, é que sim, grande parte das pessoas conhecem a plataforma Lattes, ou então o currículo Lattes. Se você é muito jovenzinho aí, é possível que você tropece, tá, na plataforma Lattes, se você se decidir, por exemplo, pela área de pesquisa, pela área de docência, né? E quem já é da área já tá sabendo o que a gente tá comentando aqui. Mas quem foi então César Lattes, hein, Lu? Indicado 7 vezes ao Prêmio Nobel de Física. Então, assim, realmente... O cara não foi pouca coisa. Né? Então, por isso, e por muitas coisas que você vai conhecer nesse episódio, ele é considerado, sim, tá? Um dos maiores gênios que o Brasil já teve. Curiosamente, o nome dele não é bem César, né? Cesare, é brasileiro, tá? Apesar do nome. Cesare Mansuelo Giulio Lattes, né? Isso vem lá da Itália, tá bom? O pai dele era imigrante italiano. Mas, carinhosamente e corriqueiramente, viu, Lu? Conhecido como César Lattes. Então, esse lado dele que a gente vai contar que possivelmente vocês, eu, Lu, não conhecíamos. Eu também sou solidário, Lu. Antes de fazer as pesquisas, eu não conhecia muito. Eu sabia que ele tinha uma forte influência, presença na ciência, né? Mas não no volume e na qualidade que eu vi aqui, tá? O César Lattes, ele é curitibano, né? Nasceu na capital do Paraná, Curitiba, é onde estamos, né? Exatamente. Nesse exato momento aqui gravando. Com frio danado lá fora, gente. Hoje tá frio nessa cidade. Amanhecemos com 2 graus, 2 né? graus. Olha aí. Que gelo. Então, ele nasce em Curitiba em 1924 e falece lá em Campinas, né? Em 2005, aos 80 anos. Campinas, porque ele finalizou, né, o seu percurso de vida junto à Unicamp, famosa Universidade Campineira. Bom, o que tornou, gente, o Lattes famoso foi a descoberta da partícula que mantém o núcleo do átomo mais coeso, mais junto, né, mais estável, porque se não fosse isso, não existiria núcleo propriamente dito, né? Agora, vem cá, eu vou dar uma de professor de física aqui, não qualificado, então, ouvinte, deu o devido desconto. Vou tentar explicar aqui qual foi o feito fantástico de César Lattes, né, ao trabalhar exatamente com essa temática da coesão do núcleo atômico, tá? Então, principalmente você que é estudante aí, né, você que é jovem, ainda traz aí as boas lembranças das aulas de física e os professores de física vão ficar orgulhosos com a gente agora, né? Mas a gente tem, né, o André tá bem apaixonado pela física, porque o último episódio também dos meninos, né, que a gente gravou foi sobre física, então ele tá empolgado nessa área mesmo. Então, gente, estamos na área de educação firmes e fortes aqui, ó. Tá quase servindo aqui como cursinho preparatório pro Enem, pro vestibular, Vai né? caindo. Mas eu acho bom a gente falar um pouquinho. O André tá falando aqui de átomo, como se todo mundo soubesse o que é um átomo, né? Então, átomo é considerada a unidade fundamental da matéria, né, gente? É a menor fração capaz de identificar um elemento químico
porque detém sua identidade. Ele é composto por prótons e nêutrons no núcleo e elétrons que ficam, né, por fora, circulando ali, tá? Só para explicar, melhorar nossa aula. Olha aí. Muito grato, Lu, exatamente assim, né? E já que você citou o episódio anterior, onde eu também trato, né, de física a partir de um outro físico, Albert Einstein, corre lá, gente. Esse episódio tá sensacional. E já que eu fiz o meu merchandise do meu episódio anterior, você pode fazer o teu também, ué? Por que não? Qual é? Eu fui para a área de esporte, gente. Meu episódio anterior foi exatamente sobre Marta, maravilhosa, né? E ela, no esporte, devia conhecer todas as leis da física, porque... Colocava a bola onde queria. Gente do céu, o jeito que ela chutava a bola, a força, né, a velocidade da bola, acertava sempre, né, no lugar certo, lá no gol. Sensacional, Lu. Então, é isso que a Lu explicou, né? Agora, vem cá, mas como é que o núcleo consegue essa estabilidade, né? A explicação disso é que rendeu muita fama, né? Muito reconhecimento ao César Lattes. Então, no mundo da física, o átomo é isso, né, Lu? Inclusive, no mundo da física vem aquela expressão que os apaixonados gostam. Alguns sim, outros não. Eles dizem assim, olha, os opostos se atraem. Aliás, na tua opinião, os opostos se atraem? Até determinado limite. Tem limite, né? Tem limite, pra atração de opostos. No mundo da física é sempre assim, tá, gente? Então o negativo é atraído pelo positivo, né? E dois positivos se repelem, né? Não dá certo. Tem separação aí na certa. Muito bem. Agora, se a gente imaginar, né, do jeito que você falou, que lá no núcleo do átomo você tem os prótons e os nêutrons é exatamente isso. Não é tem nêutron, carga. não tem carga. Não tem carga. Os iguais, os prótons sendo iguais, eles não deveriam se repelir? E como que isso tudo fica coeso lá no núcleo do átomo? Hein, ouvinte? Pois Boa é, pergunta. olha só, né? Boa pergunta, que o César Lattes muito precocemente fez isso, já na juventude, se fez, né, essa pergunta, e foi atrás dos seus estudos para, um pouco tempo depois, revelar o mistério, que inclusive instigava muitos dos pesquisadores no mundo inteiro, tá? Então ele descobriu exatamente isso, que há uma partícula que ela chega até o átomo e ela dá um certo recado, entre aspas, tá? Para os prótons, dizendo o seguinte, gente, olha, não fica aí brigando, se afastando, se mantenham unidos aí dentro do núcleo, porque assim a natureza quer, né? Não tem nada de misterioso, sobrenatural. A gente está falando aqui de uma partícula hoje muito conhecida no meio físico, que funda, né, inclusive, a física moderna a partir dessa descoberta, que é o meson pi, ou o pion. Então, isso abre as portas, vocês não fazem ideia, a gente não faz mesmo, a gente não é da área de física, né, mas abre as portas para uma nova ciência da física, gente. Isso realmente valia ou não valia um prêmio Nobel, hein? Essa descoberta. Nossa, revolucionário. Revolucionária. A palavra correta é exatamente essa, né? Lu, valia sim um prêmio Nobel, mas, infelizmente, em 1950, esse prêmio Nobel não foi dado ao César Lattes, foi dado a um japonês, o Yukawa, porque ele era o chefe do núcleo de pesquisa cujo César Lattes participava, né, como assistente ali. Né? E além do mais, né, a gente já sabe, vamos abrir o jogo aqui, né? Um latino-americano numa área que não tinha tradição no Brasil. Muito jovenzinho ainda. Muito jovenzinho. Vai ganhar prêmio Não Nobel. ia levar o Nobel, né, gente? Não ia, né? Apesar de todos os méritos, não ia levar esse Nobel, né? Pensa, Bom, imagina que Einstein demorou para ganhar o Nobel. bem lembrado. Imagine um brasileirinho ali, né? E o Einstein, ó, vamos dar esse spoiler ou não vamos dar spoiler? Mas... O Einstein não ganhou por aquilo que ele tanto desejaria. Pela teoria Da relatividade. Foi por outros motivos que você vai descobrir ouvindo o nosso episódio, tá bom, ouvinte? Muito bem lembrado, Lu. Então, olha só, entre os experimentos práticos que o César Lattes teve que fazer para comprovar a mera teoria, ele escalou, né, subiu 5.000 metros de altitude lá nos Andes, né, aqui na América do Sul. E lá, então, ele levou uma placa fotográfica que conseguiu capturar rastros, né, de pions vindos do espaço sideral, né? Lá no espaço existem colossais explosões, gente, né, de estrelas. Isso tudo chega até o planeta Terra. O planeta Terra é
milhares de vezes por segundo bombardeado por essas partículas todas, tá? Fique calmo, não te machuca não. São colisões que São acontecem lá colisões, que é. voa partícula para tudo que é lado. Mas uma placa, né, Lu, bem preparadinha, com elementos químicos ali, ela consegue capturar o rastro que essa partícula faz ao atravessar, né? Isso tudo foi, então, a comprovação dessas partículas, tá? Aliás, viu, você que está começando a se interessar por física e dê os créditos, você fala, olha, por um podcaster chamado André Toledo, lá do Caçador de Mim, eu estou ouvindo recentemente muitos episódios de pessoas incríveis na área de física, né? Você não vai precisar escalar o Andes, tá? Apesar de ser charmoso isso, né? Olha lá, um pesquisador escalando uma montanha, né? Por que que você não precisa? Porque essa aceleração de partícula a partir de grandes colisões cósmicas hoje já é replicado em laboratório a partir dos aceleradores de partículas, né? Então, de vez em quando a gente ouve notícias de um acelerador de partícula desses aí nos Estados Unidos, na Europa, né? Fazendo descobertas incríveis. Muito bem. Essas coisas são meio complicadas, né, ouvinte? Eu sei que a Lu tentou explicar aqui usando toda a capacidade didática dela, eu tentei aqui improvisar, né? Mas a gente sabe que física é uma ciência realmente complexa de ser aprendida, né? Principalmente essas teorias, né? Elas são muito abstratas, né? São partículas que a gente não enxerga, né? Nem com microscópio. Então, realmente, é difícil de entender, mais difícil ainda para um aluno, né, de ensino médio, né, entender e escolher essa área de estudo, né? Mas a gente tem grandes estudiosos que abraçaram a causa e foram à luta para tentar compreender essas partículas todas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Ah, tá aí, no entorno da gente, né? Olha, mas o engraçado... Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, tá, ouvinte? Será que é tão complicado assim? Porque o Lattes, ele tinha um cachorro, tá? Que ele era apaixonado por esse cachorro. É um cachorro que acompanhou ele a vida inteira. O cachorro tinha aqui o sugestivo nome de Gaúcho. Esse cachorro frequentava várias aulas do Lattes lá na universidade, tá? Lá na USP, por exemplo, né? E ele ficava juntinho ali, né? Do Lattes. Dá até um trocadilho, né? Lattes, latte, né? Olha só. Mas enfim, ele ficava bonitinho, tranquilinho ali. E, inclusive, os alunos dessa ocasião dizem que o cachorro ficava ali compenetrado nas explicações. Então, não sei não, viu, Lu, se esse cachorro não entendia um bocado aí das teorias da física que o Lattes professorava, né, para os seus alunos, né? Enfim. Uma vez perguntaram, né, para o Lattes, talvez, viu, ouvinte, seja a sua pergunta, né, você que está escolhendo aí carreira, né, o que te leva a querer, por exemplo, fazer biologia, engenharia, né, e perguntaram para o Lattes, né, vem cá, o que levou você a escolher essa área, né, por exemplo, lecionar, ou você hoje é um professor, né, e falar, na época eu pensei assim, poxa, professor é uma profissão que te dá a oportunidade de ter 3 meses de férias por ano e isso me motivou. Isso é um pouquinho hilário, né, não? Não, ainda mais que foi esse o tempo, né? Porque hoje, né, eu como professora aqui do estado do Paraná, a gente tem um mês contadinho de férias, né? E um recesso de uma semana só em julho para poder se preparar para o segundo semestre. Então, gente, acabou. Isso que eu acho que nunca foi mordomia, isso realmente é uma necessidade, porque o esgotamento físico, psicológico de um professor é imenso ao longo do ano. Não é fácil, né? A gente sempre tem várias turmas, né? Para dar aula e o preparo de aula e a correção de trabalhos e lidar com pais de alunos. Gente, é uma jornada árdua, né? Que exige muito, muito. Tanto é que a gente tem muitos professores afastados, né? Da área médica mesmo, por esgotamento, né? Por estresse, por fadiga. Então, era mais do que necessário, uma necessidade, né, umas férias um pouquinho mais estendidas, para você ter tempo de preparar, né, de se atualizar, de até fazer cursos, além do merecido descanso e repouso para retornar às aulas, né? Gente, eu vou confessar que foi proposital eu ter colocado, entre tantas coisas ricas, né, para falar do César Lattes, mas eu fiz questão de colocar esse trecho de uma entrevista dele, porque eu sabia que a reação da Lu ia ser isso, e ela foi pega de surpresa, ela nem sabia que ia ter isso, né? E ela respondeu à altura, né? Então vamos lá, ouvinte, acabar com essa imagem, ideia de que o professor
de forma não merecida, tem muito mais tempo de férias, porque a gente sempre vê essa questão, final do ano, recesso e tal. Vocês não fazem ideia, às vezes alguns professores, inclusive em preparação de carreira, eles até aproveitam essa ocasião dos poucos dias que eles têm ali entre um semestre e outro para estudar, para se qualificar como professor. Né? E eram aqueles tempos do Lattes. Hoje em dia não, como a Lu falou, né? O recesso, as férias estão à altura ou iguais, né? A qualquer outro profissional. E tem uma questão que escapa muito às pessoas que não conhecem a verdadeira jornada de um professor, que são as horas de preparação, e isso muitas das vezes é feito no âmbito da família, da casa, da residência, no espaço privado do professor, retirando ele de outras situações que você teria que o professor não tem, porque ele tem que chegar preparado na sala de aula, né? Então, muito bom, é isso aí. Estamos honrando aqui, homenageando não só o Lattes, como os professores. Faz todo sentido, né? Olha, em 1943, o César Lattes foi o único aluno da USP a se graduar em física, tá? Deve ter sido o máximo, né? Com apenas 19 aninhos de idade. Tem uma explicação, porque assim, o curso era recente também, tá? Mas também foi mérito ele ter conseguido sobreviver a um curso notoriamente bastante difícil, viu? O curso de física. A gente vê alguns cursos, até hoje, tem essa característica, né? O jovem entra, né? Talvez muito novinho, talvez numa expectativa, né? De que entrou na faculdade, é tranquilo. E as universidades são exigentes, gente. É um lugar de dedicação, de muito estudo. E alguns cursos mais ainda, mais do que outros. Porque são, como a gente falou, a física é um tanto abstrata, então quando envolve área de cálculo, você tem que se dedicar muito, e isso cansa, isso esgota, e alguns alunos ainda têm que trabalhar, fazer estágio para se manterem na universidade, então às vezes não é fácil você acompanhar e estar em dia com as suas disciplinas e se formar, né, no tempo correto, no tempo ali que seria, né, o certo do curso. Então, o curso dura 5 anos, em 5 anos estou me formando. Então, alguns sempre acabam se atrasando um pouquinho mais. Né? Na minha turma, 50% da turma, não mais de 50%, nós entramos em 80, 20 alunos, quer dizer, um quarto, 25% da turma se formou junto comigo. Então, o resto ficou para trás, né? Ou por necessidade, ou por, às vezes, não estuda tanto também, né? Tem sempre uma pessoa ali, né, que festa muito, né? Porque as festas também na faculdade são ótimas, né? Então a gente tem que ali, né, ter um meio termo, né? Mas meu filho também, da turma dele, ele foi o único que se formou no tempo regular, né, digamos assim, da universidade. Então tem esses percalços ao longo. Lógico, alguns vão fazer estágio fora, vão fazer intercâmbio, né? Tem alguns motivos para atrasar o curso, mas realmente o único a se formar na turma é impressionante. Né? Ô, Lu, eu adorei a tua fala agora, porque não sei se você percebe, mas você acabou de prestar um enorme serviço para quem está se preparando aí para entrar na universidade, né? Você passou um bocado de experiência e as causas e consequências de alguns insucessos. Então, ouvinte, esteja preparado para essa jornada aí, né? Parece que a gente comemora a entrada, mas eu acho que a principal comemoração é só a saída, porque entrar talvez seja o menor dos seus problemas, tá? E não veja como insucesso você não se formar, né, no tempo regular, gente. Você vai fazer estágio. Eu, às vezes, falo assim, gente, eu me formei no tempo regular e tal, mas às vezes eu falo, gente, eu devia ter ficado mais um ano na faculdade, porque é um mundo de tanta descoberta. Eu falei, eu devia ter feito mais disciplinas optativas, devia ter estudado em outras áreas ali. Não que você não possa fazer depois que você se forma, você pode também. Mas é um momento muito bom da sua vida, né? De interação, socialização e conhecimento. Então, aproveita ao máximo mesmo, não tenha tanta pressa, né? Se atrasar 6 meses, 1 ano, gente, fica sossegado. O importante é construir o seu currículo ao longo da universidade. Aproveite tudo que surgir. Vá em congressos, faça intercâmbio, participe dos projetos de iniciação científica, das monitorias, busque os professores, faça viagens, sabe? Participe em tudo que você puder. Né? Porque é um momento maravilhoso. Né? Essa semana eu fui no curso de profissões da Universidade Federal do Paraná
E encontrei vários ex-alunos lá, gente, que paixão, que amor, sabe? Todos me contando que estão participando do grupo de estudos, que estão fazendo monitoria, que viajaram, que estão com bolsa de pesquisa. Então, eles estão super felizes, super envolvidos. E é muito bom ver isso. Muito gratificante, né, Lu? Sensacional esse relato, né? E é para isso que serve o Caçador de Minhas. A gente pega carona nas biografias e damos o recado aqui, damos o caminho de sucesso, de empenho, de motivação para você, tá, ouvinte? E o César Lattes, viu, Lu, no auge aí da carreira, né, acadêmica, científica, no Brasil, embora ele tenha feito uma passagem no exterior, que daqui a pouquinho a gente comenta, em 1943. Então, ele é o único a se formar. Depois, ele foi chamado aqui para ser professor assistente da própria USP. Ele fez passagens pela Unicamp, veja bem, né? Realmente uma carreira brilhante acadêmica aqui no Brasil. Curiosamente, Lu, ele não tinha doutorado, né? É uma coisa, viu, ouvinte, bastante cobrada quando você tem uma carreira de alto nível acadêmica, né? É a questão do doutorado. Eu tô até lembrando aqui de uma série que você é super fã, do The Big Bang Theory, onde alguém lá, um dos personagens, é cobrado, né? E é menosprezado por não ter doutorado. Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Apesar dele ser um cientista brilhante, né? Ele é cobrado. Seria o caso Só tem aqui mestrado. seria o caso aqui do Lattes, né? Tanto é verdade que, posteriormente, a própria USP dá o título de doutor honoris causa, né? Pelo enorme feito do Lattes, e ele acaba se tornando, então, efetivamente doutor. O César Lattes é um dos poucos brasileiros, ouvinte, que está lá listado e para sempre. Eu acredito que numa das principais bibliotecas do mundo, enciclopédias, né, melhor dizendo, que é a britânica Oxford. Você já deve ter ouvido falar nela. E ele está no compêndio lá, né, no capítulo que fala que ele construiu, junto com alguns outros, a moderna ciência mundial, né? Especificamente no capítulo da física. Olha que honraria você tá listado numa enciclopédia, né? Que orgulho desse Que homem. orgulho, gente. Muito bem, façam camisetas aí, jovem, colocando César Lattes, o nosso grande herói nacional da ciência, né? Muito bem. Antes dessa consolidação, Lu, de carreira que a gente vê aqui no Brasil, ele teve que, infelizmente, né, usar os recursos lá da Europa, dos Estados Unidos. Aqui não tinha a menor condição dele desenvolver as suas pesquisas, as suas descobertas, tá? Então, muito jovenzinho, ele segue aí para a Europa. Depois ele vai lá para os Estados Unidos, em 1948, lá em Berkeley, na Universidade da Califórnia. Ele pega todo esse conhecimento que ele teve, lembra, ouvinte, que ele usava umas placas fotográficas não comuns, tá? Preparadas ali, né? Especificamente para capturar o rastro que as partículas cósmicas deixam. E ele vai, viu, Lu, para Berkeley, justamente porque essa universidade adquire um acelerador de partículas. Então ele não precisa mais subir nos morros altíssimos, né? É por ali mesmo. Olha só, que chique. Agora, olha só que interessante. Os Estados Unidos teve dinheiro para comprar o acelerador, mas não tinha gente competente para poder fazer esse trabalho de identificação das partículas. E o Lattes, naquela ocasião, era o doutor nisso, né? O suprassumo, né? Era a pessoa que entendia tudo disso. Mas é o que a gente vê, né, André? A gente tem tanta gente maravilhosa e talentosa neste país que precisa buscar a fama e o reconhecimento fora do Brasil, gente. Quando todo esse conhecimento e essa experiência podia ser tão aproveitado aqui, e o Brasil estar entre os primeiros países do mundo em termos de tecnologia, de ciência, de descoberta, de tudo, né? E não, a gente não valoriza esses profissionais, gente. Infelizmente, gente. Principalmente, gente, eu vejo a luta desses cientistas, desses professores que desenvolvem pesquisa, né? Em qualquer âmbito, né? Técnico, superior. Gente, que frustração você ser brasileiro e não te reconhecer aqui. Que triste isso, né? A Universidade da Califórnia, em Berkeley, eu tive a oportunidade de conhecer. Sério? Meu pai fez o pós-doutorado dele lá em Berkeley, né? A gente ficou ali por um tempo. Gente, é impressionante como o investimento em pesquisa lá é outro. A gente falou no episódio anterior, gente, que Estados Unidos investe em talento de crianças e jovens desde a escola. Então, lá a gente tem clube de ciências, os esportes, né? Teatro, música,
tudo tem investimento nos colégios. Então, as crianças têm desde cedo já esse incentivo, né, a buscarem seus talentos. Então, fica aí, gente, a diferença, né? Então, o investimento lá é incrível na área de pesquisa. Fantástico relato aí da Lu, né? E Lu, inclusive, foi nesse momento, lá em Berkeley, né, na Universidade de Califórnia, que ele se torna celebridade, né? Porque ele resolveu um problema onde o investimento retornou, ou seja, ele conseguiu fazer com que o acelerador identificasse partículas, né? Olha, aí, tardiamente, logicamente, depois de afamado lá fora, que o Brasil descobre César Lattes. E aí as autoridades brasileiras dizem, olha, vai lá ver o que está acontecendo, né? O Lattes ia dar uma coletiva assim mundial, né, sobre as descobertas, e as autoridades brasileiras pedem para um representante, né, da embaixada ir lá acompanhar, né, a entrevista coletiva e tal. E, gente, esse representante da embaixada que tinha carreira, né, junto ao Itamaraty, era ninguém mais, ninguém menos do que Vinícius de Moraes. Você acha que Vinícius era só poeta Cantor? e compositor? Não, ele era cônsul nos Estados Unidos e foi lá prestigiar César Lattes, né? Inclusive o repórter da ocasião, eu acho que é uma outra pessoa que o ouvinte pode já ter ouvido falar no mínimo, né? Que era o repórter Milor Fernandes, também muito conhecido, além de poeta, como um escritor brilhante, cartunista, muito, muito criativo. Essas duas pessoas eu adoro e eu acho, Lu, que eu vou anotar essas duas pessoas para virem aqui figurar como biografados. Ah, que você com acha? certeza. Nossa, excelente, excelente. Muito bem. Ouvinte, caminhando aí para o final do nosso podcast. Então, depois dessa passagem internacional aqui, realmente ele chega no Brasil, que você já conhece a história, né? Ele vai para a Unicamp e ele fez muito, muito pelas nossas instituições acadêmicas e científicas. Lu, olha só, ele montou o Centro Brasileiro de Pesquisa Física, ele fundou o Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, gente, foi fundado por Famoso CNPq. ele. Né? E óbvio, aquilo que a gente falou no começo aí do nosso podcast, né? Ele organiza aí essa plataforma que levou posteriormente o próprio nome dele. Ele também trouxe muitos japoneses, tá, aqui para o Brasil nessa ocasião através de uma colaboração, né, Brasil-Japão, em torno dos estudos nesse campo do conhecimento da física, que são os raios cósmicos, né? E finalizando um pouquinho aí, né, falando um pouquinho da vida pessoal dele, eu achei que, de repente, mais valeu os feitos acadêmicos do que propriamente alguma coisa da vida pessoal, mas não vamos deixar de relatar aqui que o pai dele, o Giuseppe, é um imigrante italiano que veio em boas condições aqui para o Brasil, afinal de contas ele era gerente do Banco Franco-Italiano e sim, o César Lattes teve uma vida confortável na sua infância e juventude, mas ele soube aproveitar essas benesses, tá? Esse conforto para tirar então proveito dos seus estudos, da sua curiosidade, da sua persistência. Ele viajou o mundo, botou a mochila nas costas, mas foi por uma causa fantástica que quase rendeu o prêmio Nobel para ele, tá? É isso aí. Daí a gente vê de onde veio o nome. Cesare. Oh, nome italiano. Nome italiano. É Cesare. Oh. Ele foi casado com a Marta Siqueira Neto, uma matemática. Olha, um casamento por interesse aí, Lu, mas bem compreendido. Aí os próximos se atraíram, tá vendo só? Para reforçar a teoria dele os iguais podem se atrair. Os iguais podem se manter coesos ali, né, no núcleo familiar. Tanto é verdade que eles tiveram 4 filhas. Olha aí que casamento bacana, né? O Lattes, ele se dizia agnóstico, ouvinte, que o agnóstico é aquele que não é contra a religião. Ele simplesmente se exime de se posicionar, digamos assim. Mas numa entrevista ele disse, gente, mas não é que Deus poderia ter sido realmente aquele único a conceber o mundo a partir da criação de toda a matéria que nós temos, né? Então, no fundo, viu, grande parte dos cientistas tem a sua espiritualidade guardadinha dentro do coração. A gente sabe disso, né, Lu? Muito bem. Em grande parte da vida, ele lutou contra a depressão, gente, né? Não é fácil. Quem conhece quem tem, é uma doença que em grande medida é silenciosa e que degrada realmente bastante
a qualidade de vida e merece muita atenção, tá? Ele morreu vítima de parada cardíaca em função de 2 problemas graves de saúde, entre eles o câncer, né? Ele acabou tendo aí um câncer de bexiga, um edema pulmonar. Isso complicou bastante, mas ele viveu aí 80 anos, acredito eu, muito bem vividos. Essa foi a reescritura do que significa Lattes, que não é plataforma, tão somente, mas é o nome de César Lattes, Homenagem considerado um dos maiores cientistas do mundo e com certeza um dos grandes gênios que o Brasil já teve. Nossa, incrível. Agora sei de onde vem, né? Na plataforma Lattes, nosso nome está lá, né? Estamos lá, né? Temos nosso currículo na plataforma Lattes e agora você também sabe de onde vem este nome. Então, faça lá, coloque seu currículo lá na plataforma Lattes, porque isso pode abrir muitas portas para você. E vai incluindo lá todos os cursos, toda a sua formação, mantenha atualizado sempre a sua plataforma Lattes. E parabéns a esse brasileiro incrível que levou o nome do Brasil ao reconhecimento mundial, né? Mostrando todo o talento que a gente tem aqui, né? E toda a nossa admiração a esta pessoa incrível. Eu adorei a biografia. Valeu, André. Isso aí, ouvinte. E segura aí que tá chegando a 5ª temporada. Tchau. Até a próxima.